Fogo Morto, de José Lins do Rego, capítulo 4, vídeo 1. Comadre Adriana, o povo está falando muito do mestre José Amaro. Falando de quê, comadre? Estão dizendo que ele está virando lobisomem. Não vou atrás disto. Aonde já se viu uma coisa desta? O meu compadre José Amaro é homem de trabalho, de juízo acertado. Estão dizendo, comadre, que aquele amarelão dele é que faz o mestre correr de noite como um bicho danado. Comadre, eu lhe digo uma coisa. Todo este falaço é de gente que não tem o que fazer. Conversava a velha Adriana com uma negra da cozinha do Santa Fé. Então lembre-se, a Adriana, claro, é a esposa do Coronel Vitorino e ela estava lá no Santa Fé conversando com a cozinheira. Só uma palavra antes da gente continuar. Esse danado, cuidado, porque hoje em dia parece uma palavra muito levezinha, né? Ah, menino danado, danadinho. Mas danado pode ser condenado às chamas do inferno, né? Tanto é que em inglês a gente tem damnation, né? Que é condenação, vamos colocar assim. Então, quando ele fala de um bicho danado, é um bicho amaldiçoado, é um bicho condenado, né? É mais forte do que, não sei quanto a sua variante de português, mas mais forte do que o vocabulário na minha variante do português. Bom, então eu estava lá conversando a velha Adriana com uma negra da cozinha do Santa Fé. Trabalhava a mulher de Vitorino na castração dos frangos de Dona Amélia. Dona Amélia é a esposa do Coronel Lula, correto? Só ela, por aquelas bandas, tinha mão e ciência para aquele serviço. Vivia de engenho a engenho à espera da lua nova ou do quarto minguante para operar com sucesso. Ali estava ela desde manhã, como uma cirurgiã que confia no seu talho, no seu corte, né? Com ela não morria uma cria. Só anotar aqui essas palavras para a gente praticar depois. Com ela não morria uma cria. Tinha boa mão, tinha força de verdade para fazer as coisas. Dona Amélia viera lhe falar, somente para lhe dizer que, acabados os serviços, queria lhe dar 2 palavras. Era a senhora de engenho mais delicada da Ribeira. Nunca ouvira uma palavra feia daquela boca, nunca a vira aos gritos com os outros, metida na cozinha para ouvir conversa de negras. Falavam dela por isso. Falavam do gênio esquisito de viver calada para um canto. Era assim desde que a conhecera. Quando fora em 77, a velha Adriana chegara, moça feita, com o seu povo morrendo de fome no Santa Fé. E Dona Amélia já era casada e era aquilo mesmo. Era moça de prendas, de educação muito fina. Lembrava-se dela naquele mesmo carro que ainda corria pela estrada, com o seu ar de rainha, aquela beleza tão mansa, tão quieta, que o povo chegava a desconfiar. O povo estava acostumado com as senhoras de engenho que davam grito, que descompunham, como a dona Janoca do Santa Rosa. Então, aparentemente, a dona Janoca é que nem o marido dela, né? Naquela casa é costume descompor as outras pessoas. Dona Amélia era assim de natureza. Tocava piano. Lembrava-se bem dos primeiros dias da sua chegada, com a lembrança ainda lhe doendo do sertão na pior seca do mundo. Então, a Dona Adriana, como a Adriana, né, estava lembrando quando ela atravessou o sertão com o povo dela. Então ela era uma retirante e a lembrança até hoje doía, né? Imagine qual é a experiência. Lembre-se que essa experiência a gente tem no Vidas Secas, do Graciliano Ramos, né? O que é atravessar um sertão, o que é ser retirante até chegar em algum lugar. A nossa comadre Adriana teve sorte, ela chegou no Santa Fé e recebeu abrigo lá, né?
Bom, a respeito do Vidas Secas, talvez seja um dos livros que a gente vai ler para o canal, em talvez o segundo ou terceiro livro para o futuro. A lembrança ainda lhe doendo do sertão na pior seca do mundo. A família estava aboletada na casa do engenho e de lá ela ouvia Dona Amélia tocando no seu piano. Tudo era bem diferente do que via hoje. Aboletada é alojada e instalada. Tudo era tão mais cheio de alegria. O coronel Lula era moço, bonito, com a barbicha preta, todo bem vestido. Parece que ainda escutava o som do piano nos ouvidos. Todos eles estavam na desgraça, comendo a carne que o imperador mandara para o povo, ela e a família dela, né? Tudo magro como res na retirada. Então aqui a gente tem a retirada e os retirantes que eu comentei aqui, né? Imigração dos sertanejos no Brasil. Dona Amélia fora um anjo naqueles dias. Quando ela entrara na casa do engenho, era como a providência, uma bênção de Deus. Agora era aquela velha, muito mais velha do que a idade que tinha. O coronel era aquele homem que ninguém entendia, metido dentro de casa, cheio de tanta soberba. Tinha aquela filha que estudara nas freiras do Recife. Era moça de mais de 30 anos, tão cavilosa, enterrada no quarto, lendo livros com medo de gente. Cavilosa é dengosa, frágil, molenga. Né? Lembre-se por que a gente chama a dengue, a doença dengue, de dengue, né? Porque você fica abatido, você fica fraquinho. Então ela era tão cavilosa, enterrada no quarto, lendo livros com medo de gente. Parecia-se com a dona Olívia, aquela irmã de Dona Amélia, que andava sem parar da sala de visita para a cozinha o dia inteiro com a cabeça branca como a lã de algodão. A velha Adriana cosia, quer dizer, costurava, né? A velha Adriana cosia as partes dos frangos que gritavam nas suas mãos. Passava o limão no corte e os ia deixando para um canto com as pernas amarradas para que não estrangulassem os pontos. A negra Mariana voltou a falar. Então, finalmente, a gente soube o nome da cozinheira, que era Mariana. Lembre-se que essa era a mesma Mariana que, no capítulo anterior, mandou dizer ao mestre José Amaro que hoje é dia de guarda e o povo da Casa Grande está em jejum. E é para desculpar, porque tem peixe novamente, não tem uma comida de substância. Então ela cozia as partes do frango que gritavam em suas mãos, passava limão no corte e os iam deixando para um canto com as pernas amarradas. A negra Mariana voltou a falar. Comadre, o mestre José Amaro esteve aqui trabalhando no carro. E eu tive até medo de ir falar com ele. Me contou o moleque que lhe levara ao tabuleiro que ele disse o diabo do coronel e do povo da Casa Grande. Qual, comadre? É tudo figuração. Quer dizer, tudo aparência só, né? Só uma figura. Ele fala assim de todo mundo. É um homem de muito falar. Quisera eu que o meu marido Vitorino fosse como ele. Não estou me lastimando, não. Vitorino é homem de bom coração, mas vive uma vida que dói na gente. Não tem jeito, não. É aquilo mesmo, quer chova, quer faça sol. Seu Vitorino é assim mesmo, comadre Adriana, mas tem um coração que é um torrão de açúcar. Ouviu-se um grito que vinha lá de dentro. Ó, Floripes! É o velho chamando Floripes. Nunca vi pegadio igual. O diabo do negro não quer outra vida. Quando toca as Ave-Marias, dão para rezar. Reza todo mundo da casa. Eu é que não vou nisto. Não é que seja herege, não, comadre. É que não vou com aquela reza. Não está vendo que não acredito em reza desse moleque safado? Calaram-se. Dona Olívia chegava na cozinha sem que visse coisa nenhuma e voltava. Dona Olívia, lembre-se, é a louca, né? E vive esta velha como uma carretilha de máquina sem parar. Dá até agonia na gente. É doença, comadre Mariana, é doença.
a mulher do Dr. Joaquim Lins, do Pau Amarelo, deu para andar a cavalo que foi uma desgraça. Vivia em cima de um cavalo até que quebrou a perna numa queda e morreu desta queda. Doença é o diabo. O velho daqui está doente também. Só pode ser doença. Agora está com esse pegadio com Floripes. Quando é de tarde, manda tocar o sino e queima um incenso de igreja no quarto dos santos. Olhe, minha comadre, vou lhe dizer com toda a franqueza da alma. Eu tenho até medo que aconteça uma desgraça aqui nesta casa. A velha Adriana acabara o serviço. Comadre Mariana, Dona Amélia quer falar comigo. A senhora pode chamar ela? Aí apareceu Dona Amélia. Sim, Adriana, vem até cá. E entraram. A sala vazia cheirava a mofo. As cadeiras grandes estendidas em filas que davam para os 2 sofás. Os quadros na parede, o espelho grande do tamanho da parede. Sim, Adriana, o seu marido anda por aqui botando coisa na cabeça do Lula. Lula acredita em tudo. Eu ouvi a conversa do seu Vitorino quando ele esteve aqui pela última vez. Lula não deve se meter em política. A senhora sabe do gênio dele. O que foi que Vitorino contou ao coronel, Dona Amélia? Ouvi uma história de eleição com o mestre José Amaro no meio. Esse José Amaro é homem muito mal criado. O meu pai dizia que o velho Amaro, pai dele, tinha um crime de morte em Goiânia. Dona Amélia, a senhora não tenha cuidado, ou seja, a senhora não tenha preocupação. Eu vou dar cobro disso. Vitorino não se emenda. Leva a vida nesse fuxicado dos diabos. Se a Adriana, leve 2 galinhas para a senhora. Não precisa não, Dona Amélia. Não está vendo que não quero pagamento? Não, sinhá Adriana. Leve as galinhas, a senhora precisa. Quando saiu da sala e chegou lá fora, no ar livre, a velha Adriana era como se tivesse fugido de uma prisão. Agora ia de volta para casa. As 2 galinhas do pagamento de Dona Amélia vinham quietas na cesta que trazia na cabeça. O sol estava quente, mas por debaixo das cajazeiras a sombra era um refrigério. Vinha pensando na casa grande de Dona Amélia. Ela não era de se impressionar com as coisas, mas sempre que voltava de lá não sabia explicar o que sentia. Que povo era aquele que era tão diferente de todos? Nunca poderia compreender aquele povo. Lembrava do negro velho Macário, que fora escravo do capitão Tomás e que morrera servindo na casa. Até aquele negro era diferente dos outros. Parou para falar com as velhas do seu Lucindo, gente boa, quieta, que vivia de fazer renda. Entre, Dona Adriana. Lucinda anda doente, com uma dor lá nela que não para mais. Está com a perna inchada. A velha Adriana entrou para a sala, onde estava deitada numa esteira a sua amiga doente. Parecia um cadáver, com os olhos fundos e uma cor de terra na cara murcha. É a Dona Adriana? Perguntou, como se não enxergasse. Sou eu mesma, Dona Lucinda. Vim lhe trazer 2 galinhas para o seu resguardo. Lembre-se que resguardo é o período que você tem que ficar isolado, deitado, não fazer esforço, não sair, para que você possa recuperar. Se fala muito de resguardo depois da mulher ter bebê, correto? O resguardo seria de 40 dias. A velha quase que não pôde agradecer. As outras irmãs contavam da doença. Não é para falar mal não, Dona Adriana, mas Lucinda se queixa do mestre José Amaro. Mas como, Dona Mariquinha? Eu lhe conto. Lucinda estava na beira da estrada, ali no lado da Aroeira Grande, quando o mestre José Amaro vinha vindo da banda do Santa Fé. Lucinda disse que quando viu aquele homem de andar de cão, sentiu um não sei que nela, pois o mestre José Amaro parou para falar com ela, coisa que ele nunca fez. E perguntou pela saúde. E ela que lhe disse: com as graças de Deus vou indo, mestre José Amaro. E o mestre botou aqueles olhos amarelos em cima dela e foi dizendo: com a graça de Deus ou com a graça do diabo, Dona Lucinda?
Lucinda disse que era como se tivesse visto o demônio na frente dela. E desde esse dia que lhe deu essa dor que não passa. Isto é cisma, dona Mariquinha. Não está vendo que uma criatura não tem força para uma coisa desta? As duas velhas não se deram por vencidas. Para elas, o mestre José Amaro botara a coisa na irmã. Sim, Adriana ainda se demorou na conversa. Depois se despediu. Estava ficando tarde e queria chegar em casa ainda com a luz do dia. Lá na estrada, sentiu-se livre, como se tivesse saído outra vez da sala de Dona Amélia. Lembre-se que quando ela saiu da sala de Dona Amélia, ela sentiu como se ela tivesse fugido de uma prisão. E aí quando ela saiu da sala da Lucinda, ela sentiu como se tivesse saído da casa da Dona Amélia, ou seja, de uma prisão também. Andou um pedaço sem encontrar ninguém no caminho, mas para perto da casa do mestre José Amaro apareceu-lhe a negra que fazia pescarias de noite. Teve intenção de não parar, mas a outra dirigiu-lhe logo a palavra. Sim, Adriana, fale com os pobres. Seu Vitorino agorinha passou por aqui numa pressa desadorada. Me disse que ia pro Pilar. Tem tido notícias de seu filho, sim, Adriana? Teve que falar, que fingir satisfação para a negra. A senhora já sabe, sim, Adriana, pois não é que o mestre José Amaro deu para correr de noite? De vez em quando encontro ele aqui pela beira do rio todo esquisito. Não sei não, mas tem coisa dentro dele. Não quis falar mais naquilo. Achava aquela conversa um despropósito. Sinhá Margarida, não gosto de falar nessas coisas. Gosto muito do meu compadre. A comadre Sinhá é uma santa. Não estou dizendo nada demais. Eu vi ele mais de uma noite por aí, feito um leso. O que é que quer um homem assim de noite, Sinhá Adriana? Leso é a mesma coisa que dizer amalucado, desequilibrado, aloprado. O que é ele andando por aí de noite, feito um louco? Eu vou indo, senão escurece. Quem falou isso foi a Sinhá Adriana. E saiu irritada com a cabra. Era só o que faltava, imaginar o seu compadre solto pela noite como um bicho com o diabo no corpo. Lembrou-se então do seu filho Luís, que o mestre José Amaro apadrinhara nas missões. Estava longe daquela vida, da desgraça do pai. O menino era tão diferente de Vitorino, tão calmo, tão cheio de carinho para com ela. Quis que ele fosse para a Marinha para que não sofresse com o pai que tinha. A saudade do filho apertou o coração de Sinhá Adriana. Já devia andar ele de mar afora. Escrevia de vez em quando, mas nunca mais que voltava para casa. Fora-se para a escola de grumetes do Rio, devia já ter o seu posto. Grumete é uma graduação, é a graduação mais inferior nas Forças Armadas na Marinha. Okay? Pelo menos aqui, não sei hoje em dia como é que eles se chamam, né? Então fora-se para a escola de grumete, que seria mais ou menos a escola de marinheiro do Rio. Devia já ter o seu posto. Luís fugia do pai. Não era por ela, não. Era pelo pai. E o andar vagaroso, com a estrada quase no escuro, ia ela pensando no seu filho querido que se fora, que nunca mais veria. Luís sofrera muito com a vida do pai. Não era para menos. Um pai com um apelido, um pai mangado, servindo de graça para todo mundo. Lembre-se que quando você manga de uma pessoa, você caçoa de uma pessoa, né? Você escarnece de uma pessoa, você debocha de uma pessoa. Então um pai debochado, caçoado, servido de graça para todo mundo. Pobre do Vitorino. Ela às vezes perdia a paciência, era bruta para com o marido. O mestre José Amaro, seu compadre, lhe dizia: comadre Adriana, um homem como o seu marido dá dor de cabeça. Mas o que fazer para mudar a vida de Vitorino? Tudo que uma mulher de paciência podia fazer, ela fizera. Tinha que trabalhar para sustentar a casa. Vitorino
Levava dias sem aparecer, sem dar notícias, correndo o mundo, dando desgosto. Só em pensar que o filho crescesse com aquele exemplo, doía-lhe a alma. Botara o coração de lado, mas mandaram o menino para a marinha. Ouvira muita censura, muito agravo por isso. Como era que se mandava um filho para a marinha? Chorou muito, perdeu noites, ficou velha, mas mandou o menino. Agradecia ao povo do Santa Rosa pelo que fizera para a entrada de Luís na escola da Paraíba. Não se arrependeria nunca. Deus e a Virgem Maria protegessem o seu filho por este mundo de perdição. Lá estava o compadre José Amaro na sua tenda. Tinha que parar para falar com o povo da casa. A pitombeira quase cobria o telhado. O mestre, quando a viu, levantou-se. No próximo vídeo a gente diz sobre a interação dos dois.